bom dia oficialmente a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de várias entidades, vários segmentos. São montadoras, concessionárias fidelizadas, imprensa, bancos, algumas pessoas do trade turístico. Então, para eu não esquecer de ninguém, eu vou agradecer na pessoa do Fred Carvalho, que é o diretor institucional da Anfávia. Em nome dele, eu estou agradecendo a todos. A Anfávia porque é o nosso principal fornecedor, não só da Abra, como também de todos que estão aqui nessa sala, né? Se não produzir o carro, não teríamos o carro, né? Se não houver locadora, não podemos alugar. Queria destacar o seguinte: este evento está acontecendo em mais 16 estados da Federação e o Distrito Federal simultaneamente. Então, o que está acontecendo aqui, os nossos diretores regionais estão fazendo eventos em Alagoas, Maceió, né? Fortaleza, João Pessoa, Natal, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, São Luís, Recife, Boa Vista, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo e Salvador. Amanhã teremos Mato Grosso do Sul, Sergipe e Goiás. Tivemos esse cuidado de fazer simultâneo, porque, como todos sabem, os números que serão apresentados aqui são de suma importância, são números exclusivos do nosso anuário. Eu sou repetitivo, o nosso anuário é o melhor anuário do mundo, porque ele é o único. Aplicando o verbo gulgar, pode dar uma gulgada que ninguém vai achar dados do nosso segmento que não sejam obtidos no anuário. Gostaria de chamar aqui o nosso novo presidente do Conselho, o senhor Paulo Nemer. Por favor, Paulo. Pessoal, bom dia. Os que não me conhecem, é um prazer tê-los, os nossos amigos aqui da Abra presente. O Burg já nominou todas as entidades, todos os parceiros que estão aqui conosco. Para nós é uma alegria muito grande. Esse ano 2013 foi um ano difícil para o nosso setor, mas os números não mentem. Nós tivemos, o Paulo vai fazer a apresentação de todos os números. Nós crescemos o dobro do PIB, tivemos um crescimento real de frota, um crescimento real de faturamento e um crescimento real também nos negócios. Então, vocês que são nossos parceiros, a gente está sempre atento aí ao que for melhor para o nosso setor. O Burg tem sido incansável lá no trabalho junto à ABLA. Eu mesmo, com minha base em Vitória, tenho estado sempre em São Paulo para a gente estar trabalhando Brasil afora também pelo setor, brigando. E mesmo com essa bipolaridade do governo, a gente tem sobrevivido a todas essas intempéries e temos conseguido mostrar a pujança do nosso setor pelo Brasil afora. Então, vocês também são responsáveis por esse nosso sucesso. Queremos agradecer, apesar de, principalmente as montadoras aqui, tá arrochando a gente muito, né, Paulo? Mas isso a gente sabe que é momentâneo e a gente pretende um 2004 aí também forte, com bons indicadores, e já estamos trabalhando para isso. Eu quero convidar aqui o nosso showman, Paulo Gaba, que vai fazer a apresentação dos números. Paulo é o nosso ex-presidente do Conselho, é um dedicado também lá na Abra, incansável. Xará, com você. Showman foi por conta dele. Senhores, obrigado, bom dia. Queria agradecer a responsabilidade passada aí pelo... Lembra, quando você não tem mais o que fazer com esse presidente, você fala que é diretor de relações institucionais. Então, foi a justificativa, não é isso? Para a gente fazer a apresentação. Enfim, eu acho que o panorama mudou bastante. Geralmente a gente apresentava vários slides, que é lógico que vocês vão ter nos seus anuários que vocês vão receber daqui a pouco. Mas, mais do que isso, eu procurei mudar um pouco e fazer realmente mais um debate. Tirar uma série de dados e realmente puxar de vocês
Porque aqui está todo mundo no mesmo barco. É mais ou menos que nem o tempo na Inglaterra, né? Que apareceu um moço do tempo lá para falar do tempo e perguntaram, e o tempo hoje? Ele falou, olha, eu não sei se vai chover, confesso que eu não sei o que vai acontecer. Então a gente está mais ou menos assim, a gente confessa que quer escutar vocês também, acho que todo mundo aqui, cada um tem uma opinião própria. Antigamente a gente tinha muito mais certeza. Eu tenho um tio que fez 80 anos, diz que quanto mais velho ele fica, de menos coisas ele tem certeza na vida. Então o mercado é bom, os indicadores são bons, mas não são excelentes como eles eram antigamente. Aí você pega um cara de banco de investimento e fala assim, crescemos 50% a mais. Mas a mais do quê? A gente vê muito dado publicado. Então é importante dizer que a gente tem que comparar laranja com laranja, banana com banana, ver quais são os números, em cima de que a gente está se referindo, para ver que tipo de crescimento que a gente teve, que tipo de mudanças estão acontecendo, para que rumo está indo o nosso segmento. E eu coloquei na capa o seguinte, eficiência com resultados, como lema desse ano, porque eu acho que a gente tem que ser melhor, né? O comandante Rolim dava aquele cartãozinho, né, dos 7 mandamentos da lucratividade da TAM na época, e um deles eu nunca me esqueci, que foi a melhor maneira de você começar a ganhar é parar de perder. Então acho que a gente está tentando ficar um pouco mais eficiente. Teve todo um processo de qualificação do setor, eu acho que a gente está, vou falar sem medo de errar, a gente vai falar de Copa mais para frente, mas o Brasil está pronto para a Copa, pelo menos o nosso setor está. Não acho que tenha excesso de reserva, não acho que tenha excesso de procura também. E acho que a gente tem, na medida do possível, uma qualificação já bastante razoável para esse atendimento, para o tamanho do atendimento que a gente vai ter aí. Mas, enfim, mais uma vez, obrigado, agradecer as entidades que prestigiam. Anfávia, meu consultor Fred, que não vai sair daí, porque daqui a pouco a gente fala de Salão de Genebra, de tendência, etc. Fenabrave, queria agradecer o Elígio da Fenalto, porque a gente não é colecionador de carro, a gente compra e depois a gente precisa vender, não é isso? Então, eles usam muito a palavra desovar. Desovar é quando você mata o corpo e precisa desovar numa vala, né? A gente está mais ou menos assim com os carros usados. Mas, enfim, falando de números de economia, vou falar bem breve de números que todos vocês conhecem. Mas eu acho que o mais importante disso aqui é a gente ver esse número aqui, que é quanto é que o PIB cresceu. Então, quando você tem o famoso PIBinho, eu acho que é fácil você crescer mais que o PIBinho. Mas, para um setor que cresceu a números chineses durante uma década inteira, dobrou de tamanho, a gente se sente com crescimento pífio também. O Brasil cresceu muito mais estável do que a gente cresceu lá para cima, 10% na média nos últimos 10 anos. E esse ano vocês vão ver mais para frente que a gente não cresceu tudo isso. Não quer dizer que o setor esteja em crise, não quer dizer que o setor vai mal, muito pelo contrário. É aquela história da notícia boa e da notícia ruim. Eu acho que a notícia ruim é mais o PIB do que o crescimento do setor. A gente continua crescendo pelo menos o dobro do PIB. Não cresceu 5 vezes o PIB. Mas é lógico, também a gente tem que ver com o que a gente está comparando. Falar um pouco de perfil do negócio que se manteve, ou seja, a terceirização continua responsável por 58% do nosso negócio e com 23% de turismo de negócios, nós continuamos mantendo acima de 80% do negócio corporativo e 20% de lazer. A gente não sentiu para a Copa do Mundo, é lógico que esse reflexo é para o anuário do ano que vem, mas a gente não sentiu e não tem sentido, pelo menos até o momento, nenhuma tendência de crescimento ou de grande alteração desse número. Não é que ano que vem, porque teve um evento grande no Brasil, a alocação de turismo na alocação diária vai ter atingido 30%. Não tem essa tendência. O nosso setor é maduro, ele não vive de grandes eventos, a gente vive do crescimento do Brasil em si. Então, isso mostra que a gente é muito mais estável e está muito menos vulnerável para esse tipo de evento. Falando um pouquinho, lógico, do setor de serviços. A gente sempre acompanha o Brasil, né? Então, o setor de serviços, quando você vai olhar, continua sendo o nosso grande contratante, porque ele é o grande contratante em tudo, ele tem essa participação no geral.
Mas eu acho que a gente, eu gosto desses slides, os slides feitos ontem à noite, que é o famoso, o que está mudando no aluguel de carros no Brasil? Qual que é a tendência? Para que lugar que a gente está indo? Para que caminho que a gente está seguindo? Então, a gente fala um pouco de mudança e qual foi a consequência disso. Eu acho que a grande mudança que veio vindo em 2013 e já se implementou em 2014, no nosso setor, foi a obrigatoriedade do ABS Airbag. Então, por mais que ele custasse entre 5, 6 mil reais a mais, e hoje custa, sei lá, 1.000 ou 2.000 reais a mais no carro, esse reflexo a gente não consegue repassar para o preço do aluguel. Ou seja, todo mundo tem que apertar a margem. Aí, quando a gente reclama que o preço está baixo, o pessoal fala assim, vem cá, mas vocês estão reclamando que o preço está baixo há 10 anos e que o seu preço cai outro sobe, então vocês tinham muita margem. Olha, se a gente tinha margem, a margem já foi embora. Está todo mundo realmente no slogan da primeira página. Você tem que ter eficiência para poder ter lucratividade. Quando você fala de novos modelos com partes na cor do carro, eu me lembro, numa reunião na GM, eu, Nemer, Saulo, Vidigal, que ano foi isso? Acho que 2001, a gente dizendo o seguinte, olha, não dá para pintar para-choque na cor do carro, porque quando bate, a gente tem que cobrar do cliente. E parece brincadeira, hoje é uma tendência, hoje não existe mais, acho que, carro que não tenha esse item, ou porque esteticamente é mais bonito, mas ele custa mais caro para o locador. Eu lembro que na época a GM desenvolveu, e a Volks desenvolveu em seguida, era o Gol Special e o Corsa Frutista. Hoje isso não se adapta mais, mas assim, a gente volta um pouco na história para ver essa necessidade do setor. Pessoal, o setor continua comprando quase 10% da produção. Então, a gente precisa realmente da montadora, precisa dar esse recado e deixar isso claro, que se houver uma série para ser feita específica para a locadora, e tem um slide bem legal mais para frente falando disso, mostrando o quanto a gente, como locador, e quanto vendas diretas acaba representando para isso, a gente precisa da ajuda de vocês. Por quê? Porque tem aumento do custo de reparação. Inclusive, aquela pecinha, bateu um paralama, pô, mas você viu como é que o carro ficou bonito, cheio de vinco, né? Tem uma quebradinha para cá. Aí, quando você lê nas revistas automotivas, eles põem lá design arrojado, abalroado, etc. E você vai olhar, para o nosso setor, isso é uma realidade. Quando ele encosta bem naquela quininha que fez o carro ficar bonito, você tem que trocar uma peça inteira, você não consegue recuperar aquela peça. Isso aumenta o nosso custo. Eu brinco que a gente é produtor, né? A gente é indústria de produção de carro usado. A gente produz carro usado, a gente envelhece carro usado. Essa é a nossa função. E a gente paga essa depreciação. Então, é um custo a mais para que todo mundo entenda também e fique claro o quanto isso custa ou tem custado para o setor de aluguel. Aí você tem algumas coisas positivas. Você tem um aumento de oferta de modelos de fabricantes locais. Vocês vão ver mais para frente na distribuição, né, que sai até briga, quem ficou em terceiro, quarto ou quinto lugar, segundo, primeiro, quem está na liderança de vendas. Mas você vê o seguinte, que queira ou não, 15 anos atrás, ninguém tinha carro francês na frota. 5 anos atrás, ninguém tinha carro coreano na frota. Será que ano que vem todo mundo vai ter carro chinês na frota? 15 anos atrás, ninguém confiava em comprar um carro francês para a frota. 5 anos atrás, ninguém confiava em comprar um carro coreano para a frota. Existia a confiabilidade do carro japonês, porque era uma coisa que vinha de cultura de mercado americano. Mas todo mundo quer uma fatia. Todo mundo olha para o Brasil e fala, tem um espaço para mim. A Toyota já tem até, entre aspas, carro popular. Então, a gente consegue enxergar isso. E consegue enxergar essa fatia sendo dividida. A gente vai falar de tendência de carro mundial mais para frente, mas a gente já vê essa diversidade nas frotas. Quando você fala de tendências da indústria, né, repassada para o setor, teve um mês, eu li uma notícia, eu falei, Deus do céu, acabou o mundo, né? Vendeu-se mais picape média do que carro de passeio, em um determinado modelo. Foi um mês que vendeu mais estrada do que Gol. Eu estou falando notícia do valor econômico, enfim. Então, assim, essas tendências de mercado em geral, elas vêm para o nosso mercado. Meu amigo Paulo Figueiredo me ensinou que uma determinada montadora, né, uma determinada locadora ia comprar carro,
e olhava o mix do que estava se vendendo para o varejo também. Por quê? Porque ela sabia que num determinado espaço de tempo ela ia ter que vender esse automóvel. Então, é lógico que ele vai comprar o que o mercado está comprando e consumindo depois também, porque ele vai ter que vender esse automóvel daqui a um determinado tempo. É lógico que ninguém deve comprar só carro prata de um determinado modelo. Mas existe uma tendência a comprar mais daquele automóvel, porque ele vai ser o automóvel que mais fácil você vai conseguir vender depois. Enfim, as locadoras acabam se adaptando, né, ao que o consumidor pede. E aí nós vamos falar depois de tendência de SUVs, né, de picapes, de jipinhos, tanto que já está sendo produzidos aqui, tanto que Hyundai veio produzir Tucson no Brasil, tanto que a Fiat tem o projeto de fazer o Renegade, é isso o nome? Porque a gente sabe que é uma tendência. A própria Mitsubishi foi produzir o TR4 em Goiás por conta disso. Então, falando de tendências mundiais, Renome, vocês me perdoem, eu botei um... Eu gosto desse carro, eu acho ele bem engraçadinho. O Twizy não tem ido para o mercado. E todo mundo que vai a Paris acaba tirando aquela clássica foto, né, daquele projeto deles de carro elétrico sendo abastecido na rua. Então, a gente vê algumas tendências mundiais que não necessariamente estão no Brasil. Car sharing, por exemplo, o carro compartilhado, eu acho muito difícil, a gente foi perguntado, né, ano passado várias vezes sobre isso, eu acho muito difícil se adaptar no Brasil ou nos grandes centros nesse primeiro momento. Não acho que car sharing seja uma tendência para brasileiro que ainda não teve o seu primeiro carro. Ainda tem muita gente que ainda quer ter o primeiro carro. Então, eu não acho